Boa tarde a todos, me chamo Ângelo Rafael Araújo Aristides, faço parte do grupo junto com os autores também, João Vitor e Júlia. O nosso artigo vai falar sobre computação de guerra. Nós somos do curso de bacharel em ciência da computação e nosso trabalho é orientado pelo professor doutor Fábio Alexandrini. A gente iniciou as nossas pesquisas, né? Começamos a ter uma noção da nossa pesquisa quando a gente partiu de uma problemática que via que durante a guerra, principalmente a Segunda Guerra Mundial, surgiram grandes avanços computacionais, né? Então, a gente percebe que ao longo da história, né, a gente passa por diversas disputas, guerras, confrontos, e durante essas disputas e guerras, muitas inovações tecnológicas foram surgindo. E para a gente analisar, refletir, investigar, a gente começou a estudar, a pesquisar, né, sobre quais foram os avanços tecnológicos ocorridos durante a Segunda Guerra Mundial. Quais foram os inventos computacionais, né? A gente, até na nossa pesquisa, a gente elencou alguns principais, como a máquina Enigma, que era utilizada pelos alemães, o Colossus, que foi criado pelo Alan Turing, o Mark I, a ENIAC. E nós percebemos, né, que essas descobertas durante a Segunda Guerra Mundial mudaram e mudam o nosso dia a dia. Então foi criado a internet, os sistemas GPS, entre diversos outros mecanismos importantes para o nosso dia a dia. Para a gente alcançar esse objetivo dentro da nossa pesquisa, né, de identificar, descrever e analisar a computação durante a Guerra Mundial, nós partimos de uma pesquisa qualitativa e para contemplar ainda mais, né, para completar ainda mais a pesquisa, nós utilizamos basicamente dos meios bibliográficos, como sites, revistas, artigos, para que nós pudéssemos ter um embasamento científico acerca das ideias elencadas durante a pesquisa. Antes da gente falar sobre a computação propriamente dentro da Segunda Guerra Mundial, a gente tem um período da computação pré-guerra. Talvez esse período foi algo ainda um pouco como se fosse a idade das trevas da computação, pois não tinha muitos estudos ainda, não se eram tão aprofundados estudos, porém nós temos um grande marco aí da computação pré-guerra, que foi aproximadamente ali, né, em 1930, que foi a construção, né, da máquina Z1 pelo engenheiro Konrad Zuse. E essa foi a primeira máquina eletromecânica, o primeiro computador eletromecânico. Né? E o Z1 ele funcionava a partir da utilização da sequência binária. Então, através de relés, né, era feita uma programação onde o operador, né, programava aí e colocava o código ou a conta que deveria ser feita. E aí, né, o Konrad Zuse, através do código binário, então, 1 ou 0, a máquina fazia a leitura desse código. No código binário da Z1, ela funcionava com pratos metálicos. E esses pratos metálicos, quando era 0, ficava parado. E quando representava alguma coisa, algum código, né, ele movimentava. Rojas diz assim: o Z1 era uma máquina surpreendentemente moderna para a época. Operava por números binários, utilizava a representação de ponto flutuante para o armazenamento de informações e era capaz de completar as 4 operações aritméticas básicas. O programa era lido em um cartão perfurado e os resultados poderiam ser armazenados ou lidos pela memória. Aí, depois dessa contribuição do Z1, né, nós vamos entrar no período de guerra mesmo, e aí a gente tem algumas máquinas que foram fundamentais para evoluir a computação. A gente vai começar falando da máquina Enigma, que foi uma máquina criada no início do século XX por Arthur Scherbius, e em 1918 ele patenteou essa máquina. E o foco do Arthur Scherbius, né, era substituir os sistemas antigos de criptografia, então que era geralmente o lápis e o papel. Ele queria colocar uma tecnologia nessa forma de cifragem, né, nessa forma de comunicação entre os soldados e os seus comandantes.
E a máquina Enigma, gente, ela funcionava em forma de rotores. Então, o Arthur, né, junto com o seu colega de empresa, o professor, o professor Ritter, né, eles trabalhavam em conjunto, né, e aí eles criaram essa máquina, que era baseada na criptografia de Albert, e ela é uma combinação de subsistemas elétricos. Então, como que funciona, né, a máquina Enigma? Então, a máquina Enigma, ela tem 26 rotores, né, em cada face, ou seja, 26 pontos aí, né, onde tem os fios embaralhados que vão interligar a face das letras com a face de saída, né, para outro rotor. E aí, quando uma tecla é digitada na máquina, o primeiro rotor vai girar, e a partir do momento que o primeiro rotor cumpre toda a volta, toda a sua revolução, né, das 26 letras, dos 26 códigos ali, né, vai girar o segundo rotor. Então, o rotor vai girar a tecla acionada, então se eu digitei F, ela vai transmitir na outra ponta do fio que está conectado desse primeiro rotor para o segundo rotor, que pode ser qualquer outra letra das 26 combinações. E quando ele completa uma revolução, o último rotor, né, ele vai ser acionado, ou seja, um código pode ser, por exemplo, mãe. Ele vai sair com ZTB, mas por causa dessa codificação que a máquina Enigma fazia. E aí uma coisa muito importante é que ambas as máquinas Enigma, tanto quem transmitia a informação quanto quem recebia a informação, deveriam estar configuradas de maneira igual. Porque a chave de uma cifra, né, constitui a configuração da máquina, ou seja, a posição dos seus rotores. Então, sua posição inicial e quais as ligações no painel de troca. Então, as duas máquinas têm que ter a mesma combinação, o mesmo funcionamento. Aí nós temos a máquina Colossus, né, que é o primeiro computador eletrônico. Ele divide o cargo aí de pai dos computadores com o ENIAC, né, que é o Electronic Numeral Integrator and Computer, que foi uma criação dos americanos, né? E o intuito, né, do Colossus era auxiliar a equipe, os militares naquele período, né, para que calculasse aí as informações, os dados necessários para que eles pudessem acertar os navios adversários, submarinos adversários. A construção do Colossus, ela teve grandes criadores, né? Então a gente tem aí o Bill Tucci, o Max Neumann, o Alan Turing, o Tommy Flores. Então eles construíram essa máquina para auxiliar os aliados que estavam perdendo a guerra devido à máquina Enigma. Além disso, a gente tem aí que foram construídos 10 computadores Colossus no total, e eles auxiliavam a decodificação das mensagens alemãs de forma ágil e veloz. A gente também tem o Mark I, que é um computador construído durante a Segunda Guerra Mundial pelo professor Howard Aiken, da Universidade de Harvard, né? E o Mark I, ele era um computador também eletromecânico. Ele foi usado o computador analítico de Babbage, né? E ele era muito grande, né? O Mark I, ele ocupava mais de 120 metros cúbicos, né? 120 metros quadrados. Ele era muito grande. E o seu peso era de aproximadamente aí, né, de 5 toneladas, né? Todos os seus componentes somavam mais de 7 milhões de peças. E a fiação usada para construir o Mark, ele era de quase 800 quilômetros, né? E como funcionava o Mark? Então, o Mark funcionava à base de relés, né? Programados por fita de papel. Então, o programador colocava ali os códigos na fita de papel e inseria no Mark. E aí ele fazia os cálculos, né? Então, ele fazia as 4 operações aritméticas, usava mais de 23 casas decimais
para transmitir os cálculos, né? E a sua função, basicamente, era para realizar os cálculos de tabelas, né? Em tabelas de trajetória, para que a pontaria dos canhões de longo alcance, né, acertassem os inimigos. E antigamente esses cálculos eram realizados todos à mão, então era muito tempo, e às vezes até o alvo acabava sendo perdido hein, pela demora dos cálculos. Aí nós temos a criação do projeto Ultra, que até 1974 ninguém sabia, né? Somente após o monógrafo The Ultra Secret, do professor polonês, né? Frederick Winterbottom, que revelou o que era o projeto Ultra, né? E o projeto Ultra foi basicamente o início do desvendar, né, da máquina Enigma. Então, como os aliados estavam tendo muita dificuldade de criptografar as mensagens, né, eles precisavam criar um descriptografo, uma máquina que conseguisse quebrar esses códigos. Então, juntou-se, né, vários pesquisadores no Bletchley Park e veio Alan Turing. Alan Turing foi o criador da máquina do projeto Ultra. E qual que era a ideia do Alan Turing, né? Ele, a princípio, ele não queria quebrar os códigos, ele queria encontrar as possíveis, né, mensagens ou as possíveis configurações que a Enigma tinha. E aí o que aconteceu? Como ele já tinha contato com pesquisadores alemães, ele falava um pouco de alemão, ele percebia que durante a transmissão de mensagem entre os oficiais e os soldados, algumas palavras se repetiam, algumas letras se repetiam, né? E que ele apelidou de cribs. E esses cribs, ele começou a verificar que tinha, por exemplo, a previsão do vento, a temperatura, a pressão atmosférica, a velocidade do vento, e essas letras eram muito semelhantes. Então, até a própria mensagem inicial, né, a saudação alemã, né, Heil Führer, era muito semelhante. Então, quando ele começou a entender essa ideia das letras semelhantes, dos códigos semelhantes, ele criou a máquina bomba. Então, a bomba, né, o propósito dela era comparar esses milhões de permutações, né, que um único crib poderia ter. Então, por exemplo, um crib que tinha a mensagem ZZTVU. Então, se a gente fosse calcular manualmente, são milhões de combinações, né? E a máquina bomba conseguia identificar aí, né, códigos em aberto, que a gente chama, né, circuitos em aberto. E esse circuito em aberto quer dizer que a máquina bomba desvendou aquele crib, desvendou a configuração da máquina Enigma. Para vocês terem noção, em 1945 existiam mais de 300 bombas em utilização. Então tinha muita máquina bomba que auxiliava a desvendar as mensagens criptografadas pela máquina Enigma. E aí, como considerações finais da nossa pesquisa, a gente percebe que a guerra ela possui dois lados, né? Um lado negativo, onde milhões de vidas são ceifadas, e um lado mais positivo, que são as inovações, as tecnologias. E nesse período de 1930 a 1945, de simples calculadores que eram considerados computadores, né, nós criamos máquinas lógicas com rápido processamento, teve também grandes nomes como Turing, Neumann, e graças a essas evoluções que a computação sofreu nesse período, a gente criou novas possibilidades, como a ida ao homem à lua, a criação da internet. O computador passou de uma simples calculadora básica para uma processadora de dados, que lê coordenadas, faz transmissão de dados, atualmente transmite imagens, vídeos e até a possibilidade de outros planetas. Aqui estão as nossas referências utilizadas no trabalho e na nossa pesquisa. E a gente gostaria de agradecer a oportunidade ao Instituto Federal, né? Agradecer a toda a equipe organizadora do 4C, agradecer ao nosso orientador, Fábio Alexandrin,
E se vocês tiverem algum interesse em manter contato com a gente, ou quiser saber um pouco mais da nossa pesquisa, aí está os nossos contatos para possível contribuição científica. Muito obrigado, uma boa tarde para todos.